Vou colocar para gravar rapidinho, para não ficar te prendendo aqui, Beatriz. Que hoje a nossa aula é só uma revisão rapidinho. Deixa eu ver aqui o slide. Vamos lá. O que eu venho trabalhando com vocês desde a primeira aula, né? A importância do estudo da língua portuguesa, por que a gente bate sempre na mesma tecla de qualquer curso, de em todas as graduações ou cursos técnicos, ter uma aula de português instrumental. Porque é a língua que a gente utiliza no dia a dia, né? É a parte da linguagem que nos humaniza. Então, além de ser o nosso idioma nativo, é a principal maneira que a gente tem para se comunicar hoje em dia, para se expressar diante da sociedade, em uma conversa, em ambientes diferentes. Qual é o intuito da minha disciplina aqui com vocês? Trabalhar e ver que a nossa linguagem ela não é o bicho de sete cabeças que a gente sempre pensou, porque a gente viu a língua portuguesa a partir de um viés muito mais prático. Na ementa de vocês, dizia que a nossa língua, o principal foco dos nossos estudos deveria ser entender e ambientar que o funcionamento da nossa linguagem tem diferentes níveis, diferentes formas de serem tratados e trazidos numa situação sociocomunicativa, porque a gente tem níveis diferentes de linguagem. Então, desde a primeira aula, tudo que a gente vai falando é baseado nisso. A gente relembrou umas partes mais teóricas, sim, que a gente teve ao longo da nossa caminhada acadêmica, mas o que eu sempre bati na tecla com vocês é que o domínio da língua portuguesa é fundamental em qualquer tarefa que a gente vai fazer no nosso dia a dia. Desde processo de ensino-aprendizagem, né? Desde quando a gente é pequenininho, a gente aprende a falar por repetição, até o momento que a gente consegue se comunicar de fato, na nossa área, em ambientes diferentes. Por que que eu sempre bato na tecla com vocês de que o domínio da linguagem é fundamental? Porque o mínimo de domínio muda muito no nosso dia a dia e principalmente na nossa carreira. Como a gente pode ver nessa imagem aí, ó, é uma reportagem que saiu do G1 em 2019 e fala que os erros de português pesam mais que a falta de experiência na eliminação do candidato a um emprego. Segundo os estudos, os candidatos já são eliminados na análise do currículo por causa de erro gramatical, na grande maioria das vezes, mais do que por falta de experiência ou por falta de objetivo. Por quê? Lembra que eu falei com vocês que a forma como a gente se comunica e a forma como a gente se mostra para o mundo? Hoje em dia nós temos milhares de aspectos para serem trabalhados além de só a nossa comunicação, né? A gente tem a nossa imagem, a gente tem as nossas redes sociais, mas ainda assim a parte comunicativa influencia muito nisso. Então, ao longo de todas as nossas aulas, a gente trabalhou sobre isso. A gente falou sobre a importância de entender que a gente tem uma norma culta, a norma mais bonitinha, a maneira mais rebuscada de falar, e a gente também tem as variantes, né, na nossa língua, porque temos um país territorialmente extenso, que tem situações sociais diferentes, um público diferente, um alvo comunicacional diferente. Então, a partir do momento que a gente entende que a nossa língua tem essas nuances, que ela é mutável, que ela é variável, e que da mesma forma como eu falo com um aluno, eu posso falar com meu marido, com a minha filha. Isso existe conhecimentos diferentes e tratamentos diferentes de língua, a gente entende o principal carro-chefe da nossa comunicação, que é deixa eu beber mais. Fazer com que a nossa comunicação seja uma comunicação efetiva. O que é uma comunicação efetiva? É aquela comunicação que é passada num todo. Tudo aquilo que a gente fala é entendido, tudo que a gente consome, que a gente transparece, é entendido e fica de uma maneira, numa nuance, né, digamos assim, muito mais fácil de ser trabalhado. Nós vimos também a importância da morfologia. O
que foi o estudo da morfologia? A gente viu que a nossa linguagem é uma linguagem totalmente rebuscada e que a gente consegue entender as variantes que a gente tem numa mesma frase entre os aspectos isolados dessa frase. Então, a gente pode pegar uma frase e separar cada palavrinha ali, cada uma tem um nome e tem uma forma de ser utilizada, e tem uma variação diferente ou não tem variação. Por quê? Porque nós temos uma língua rudimentada, uma língua segmentada para que ela não se perca. A gente falou também sobre a ortografia. O que que é a ortografia? A arte de escrever correto. É o estudo da escrita, clara escrita correta das palavras. Por que que a gente estudou a ortografia também? Para a gente entender que, mesmo que a gente fale de uma forma diferente da forma que a gente escreva, a gente consegue passar o nosso entendimento. Mas ainda assim, nós temos uma linguagem mais segmentada, mais fechadinha. Outra coisa que a gente também debateu bastante em sala foi a diferença das nossas linguagens. A gente tem tanto uma língua falada quanto uma língua escrita. Por quê? Por que que a língua falada ela é mais prática, ela é mais ágil, ela não exige tanto conforme a língua escrita? Porque a língua falada é a língua do dia a dia. É a língua que a gente não precisa pensar muito para falar, não precisa que ela seja rebuscada, que ela seja formalizada. Por quê? Porque nós temos essas duas nuances de linguagem. Nós temos a língua falada, que é essa língua mais prática, e a língua escrita. A língua escrita, sim, exige. Eita, deixa eu botar aqui. A língua escrita, sim, exige um conhecimento maior, exige que a gente tenha um esforço maior para entender as palavras, trabalhar elas da forma correta. Por quê? Porque a língua escrita dá conta sozinha. Por isso que a gente tem pontuação, que a gente tem a separação silábica, por isso que a gente trabalha na língua escrita aspectos que a gente utiliza de uma maneira diferente na língua falada. A gente também falou sobre os tipos de expressões que a gente tem na nossa linguagem, que são expressões que às vezes causam estranhamento, ou são expressões que a gente, por falta de conhecimento, às vezes confunde uma escrita aqui ou uma escrita colar. A gente falou também sobre a função da linguagem, as funções da linguagem, denotação e conotação. A denotação é aquela função que a gente trabalha a partir do contexto dicionarizado, o contexto real da o sentido real da palavra. E a linguagem conotativa é aquela que a gente trabalha a partir de um contexto. Aquela palavra, aquela expressão vai ter um significado naquele contexto. A gente também estudou os elementos da função sintática, que são os elementos da frase como um todo. Na morfologia, a gente viu cada pedacinho da frase. Na função da sintaxe, a gente viu cada conjunto totalitário da frase. Então, a gente aprendeu sobre sujeito, a gente relembrou o predicado, como que a gente separa um do outro, por que que é tão importante saber separar isso. A gente falou também sobre concordância verbal e nominal. O que que é isso? É aquela concordância que faz com que a frase soe bonita, soe de uma forma mais categorizada, de uma forma mais culta. E a gente fechou a nossa disciplina falando sobre os gêneros textuais. Observem que tudo que a gente falou durante as nossas aulas vai se encaixando como se fosse um gaveteiro. Imaginem um gaveteiro, cada gavetinha a gente abriu durante uma aula, discutiu um pouquinho e fechou. Por que que a gente relembrou todos esses aspectos da nossa linguagem? Porque a gente tentou trabalhar ao longo das nossas aulas o funcionamento da nossa língua no nosso dia a dia, no nosso campo de trabalho. Quando eu falei com vocês que vocês não falam da mesma forma com o chefe, como falam com o paciente, como falam com o amigo, como falam comigo, como falam com os cônjuges de vocês, é justamente para isso, para que vocês entendam que a nossa língua ela tem um poder de funcionamento, uma fluidez muito mais prática. E isso faz com que a nossa leitura, com que a nossa interpretação e a nossa comunicação seja cada vez mais efetiva. Para a gente fechar de vez a nossa aula, eu trouxe para vocês esse slide, só para a gente entender de fato umas coisinhas que podem ter ficado mais perdidas ao longo da nossa aula. Toda vez que a gente fala que a nossa linguagem é a parte que nos humaniza, a gente fala sobre o uso da linguagem em algumas outras situações.
A gente falou sobre a linguagem falada, a linguagem escrita de uma maneira mais restrita, como a gramática normativa. A gente também falou um pouquinho sobre os conceitos básicos da nossa linguagem e principalmente sobre como a nossa linguagem ela é efetiva no nosso dia a dia. Por isso que às vezes quando a gente fala sobre leitura, que não seja só a leitura de um livro, de um verbete ou algo do tipo, a gente fala sobre leituras que a gente tem ao longo do nosso dia a dia que às vezes a gente nem percebe. Um exemplo que a gente tem aí são as leituras que a gente tem em algumas situações cotidianas não verbais. O que que a gente tem na primeira imagem? Um sinal vermelho. Quando a gente vê um sinal vermelho, a gente entende que é para a gente parar. Está escrito pare ali? Não, mas já ficou subentendido porque em algum lugar a gente leu, a gente recebeu essa informação, internalizou e entendeu que o sinal vermelho é só um sinal de pare. Mesma coisa com o sinalzinho aí do WhatsApp, do recebido e visualizado. Está escrito recebido e visualizado? Não. Tá a imagem ali, a gente consegue entender que a pessoa recebeu a mensagem e visualizou, mas a gente internaliza isso, então a gente não precisa que isso esteja escrito ali para a gente entender. Por que que a gente chama isso de situação cotidiana não verbal? Porque não está escrito, não tem uma palavra especificando ali, mas a gente entende qual a função dessa linguagem, qual a comunicação que essas imagens passam. No sinal vermelho a gente entende que é para parar. No visualizado, recebido e visualizado, a gente também entende. E no sinal verde é a mesma coisa, prossiga. Está escrito prossiga? Não, mas a gente entende. Diferente da situação cotidiana verbal. O que é uma situação cotidiana verbal que a gente tem? Uma conversa, uma comunicação ou algo escrito. A placa de pare. Se a gente está dirigindo, a gente vê de longe essa placa, a gente já diminui a velocidade porque a gente entende que a gente precisa parar ali. Mas está escrito. Mesmo que a gente internalize, assim como nos sinais, está escrito ali pare. Então a gente entende que é para a gente parar. Hoje em dia, a gente também tem as formas de comunicação como uma maneira de interação. Então, tudo que a gente falou ao longo das nossas aulas sobre comunicação, a gente falou sempre sobre a tríade da comunicação, lembra? Alguém fala sobre algo com alguém. Então, a gente segue sempre essa tríade, esse triângulozinho. Alguém fala sobre algo ou alguma coisa com uma outra pessoa. Então, tudo que a gente tem como interação através de alguma linguagem, seja escrita ou seja falada, é uma forma de comunicação. A gente falou também sobre a linguagem. O que que é a linguagem? É o processo comunicativo que a gente passa ao longo do nosso dia a dia, nessa interação que a gente tem, nessa comunicação. Na língua falada, a gente tem sorriso, gesto, expressão corporal, expressão facial. E a gente tem na língua falada, a gente tem isso, sorriso, gesto, expressão. Na língua escrita, a gente tem pontuação, a gente tem as palavras encadeadas da maneira correta, sintaxe bem trabalhada para que a frase seja completa e para que a completude dessa frase seja entendida de uma maneira muito mais prática. A gente falou também sobre língua. O que que é essa língua? É o conjunto de sinais que a gente tem para se comunicar. Na língua portuguesa, a gente tem é, uma comunidade que se comunica e interage baseada na língua portuguesa. Essa língua ela é pertencente a um grupo, a uma comunidade. Então, é um patrimônio social e um patrimônio cultural daquele coletivo. A gente também falou que a nossa língua ela é evolutiva. Ela se transforma ao longo do tempo diante das sociedades, das interações que a gente tem ao longo da vida. Por isso que a gente fala que a nossa língua ela se transforma ao longo do tempo. E a gente também viu que a gente tem uma língua baseada em códigos. Que códigos são esses? São os conjuntos é, de sinais que a gente convenciona para a gente construir e transmitir as nossas mensagens de uma maneira muito mais clara. Onde que a gente aprende sobre esses códigos? Na aula de português, aquela gramática gigantesca que a gente carrega na mochila. No dicionário, quando a gente aprende a ler um dicionário, quando a gente pega um livro, quando a gente conversa, quando a gente se comunica. Durante todas as nossas aulas foi sobre isso que a gente falou. O processo de comunicação ele é um processo altamente prático, principalmente na língua falada. Por quê?
Na língua falada, a gente tem um funcionamento mais amplo da linguagem. Na língua escrita, a gente tem aquele funcionamento mais fechadinho, mais rebuscado, que ele precisa dar conta sozinho de tudo que ele está falando. Por que que eu estou batendo nessa tecla de novo, que a gente fez uma revisão, um catado geral da nossa disciplina? Porque hoje, 8h30, daqui a pouco, vai abrir na plataforma para vocês a nossa prova. Como vai funcionar a nossa prova? Serão 10 questões de múltipla escolha, né? De marcar xizinho lá na plataforma. Cada questão tem 3 alternativas. Vocês conseguirão fazer essa prova só com o material que eu passei para vocês no slide e também com a apostila. Essa prova vai ficar aberta durante uma semana. Então, na sexta que vem, eu ainda não vou ter a média geral de todo mundo. Mas a partir da sexta que vem, vai estar aberto também na plataforma a recuperação? Não, minto. Semana que vem a gente só vai dar um feedback sobre a prova e eu vou debater com vocês algum tema que pode ter ficado com dúvida no decorrer da nossa disciplina ou da nossa prova. É uma prova muito tranquila, vocês terão 2 tentativas para a prova, a média de 7 pontos, vocês têm um período mínimo, acho que de 70 minutos para fazer a prova. A prova está muito tranquila. Eu montei uma prova para que vocês conseguissem fazer, conseguissem entender da maneira mais prática possível, igual foram as nossas aulas. Lembram que eu falei com vocês que, desde a primeira aula, que é como se eu fosse a mamãe passarinho mastigando e colocando na boca dos filhinhos passarinhos que são vocês? A nossa prova tá a mesma coisa. É uma prova prática, objetiva. Só de ler vocês conseguirão entender. Quem tiver alguma dúvida na hora que for fazer a prova, pode vir falar comigo, me manda uma mensagem. Professora, abri a prova, não entendi tal questão, você pode me ajudar? Professora, eu fiquei com dúvida em tal aspecto, você pode me ajudar, por favor? E eu vou estar aqui para ajudar vocês, tá bom? Mas para fechar, o conceito geral da nossa disciplina aqui foi fazer com que vocês compreendessem que o funcionamento da nossa língua é um funcionamento que ele varia dependendo da situação comunicacional que a gente está. Então, dependendo do contexto, dependendo da situação, dependendo do grupo que está ali, da maneira como a gente fala, a gente vai trabalhar a nossa linguagem de uma maneira diferente. Tá bom? Eu tenho 7 minutos aqui ainda. Tem alguma pergunta, Andréia?